A guerra não começou quando eu percebi, ela já estava em movimento antes disso. Enquanto eu seguia meu caminho, algo estava sendo arquitetado na sombra. Planos silenciosos, alianças discretas, movimentos cuidadosamente calculados. O inimigo não agiu por impulso, ele agiu com intenção. Mas intenção não é soberania. Ato 1, a arquitetura do ataque. Cada detalhe parecia milimetricamente pensado, cada circunstância parecia encaixar, cada obstáculo surgia no momento exato. Era uma construção estratégica. O objetivo não era apenas confrontar, era desestabilizar a estrutura interna. Se a mente vacilasse, o resto desmoronaria sozinho. Ele apostava na pressão contínua, no desgaste invisível, na dúvida persistente. Mas propósito não se desfaz por pressão. Declaração que Deus inicia não pode ser encerrado por oposição externa. A culpa de Deus não via, enquanto o plano se desenvolvia, algo também se movia no invisível. Não houve alarde, não houve aviso, houve ajuste. Deus começou a reorganizar o cenário sem que o adversário percebesse. Pequenos desalinhamentos surgiram, pequenas falhas apareceram, pequenas fissuras se abriram. O inimigo continuava confiante, sem perceber que o eixo havia mudado. Houve mando invencível, a lógica começou a falhar. As conexões começaram a se desencontrar, as decisões começaram a se contradição. O que antes era sequência virou interrupção. O que antes era clareza virou dúvida. O que antes era avanço virou hesitação. Frequência para avanço virou hesitação. Quando Deus confunde o inimigo, ele altera a lógica da guerra. A estratégia se perde, o plano não encontra sustentação. A truqueza, a confusão progressiva. O que antes era clareza virou dúvida. O que antes era avanço virou hesitação. Declaração sem cara. Declaração sertão. Quando Deus confunde o inimigo, ele altera a lógica da guerra. A estratégia se perde, o plano não encontra sustentação. Ato 3, a confusão progressiva. O que antes era clareza virou dúvida. O que antes era avanço virou hesitação. A arquitetura do campo convenceu a ruir. As frases ficaram frágeis, a segurança virou insegurança. O que parecia molesta e vegetariana se tornou erro estratégico. E o amigo não caiu com fogo tirado, caiu com desorientação e torna ela perdeu o entendimento do preto pleno. Então tem quem teve entendimento, perde o caminho. E a coração finhava, eu entendi dele, perde referência. O inimigo começou a errar, começou a hesitar, começou a colidir com a própria estratégia. Derramação e o dedo é o seguinte, é a encarnação silenciosa. Não me quer saber, é esta preço me pôr. Não confrontou, mudou em cananço. Não precisou pra ver por um. Ele apenas retirou a coerência do ataque. E sem coerência, nenhuma estrutura permanece. Faltando é invisível. A do quanto a queda é invisível. A arquitetura do quando começa a ruir. As frases ficaram prazeres. A saburuça mirou e sedurense. O que parou se
assim, ameaça inevitável. Ficou no erro estacóstico. O inimigo não caiu por confronto direto, caiu por desoída, sou eterna. Ele perdeu o entendimento do próprio plano, que quando alguém perde entendimento, perde pra mim. Pras ouvido. E quando eu sou finemo, quem depende dele perde referência. O inimigo começou a errar, começou a hesitar, começou a colidir com a própria estratégia. É relação! É relação! Ter relação, Minovitase. Se dissolvê-lo de gel alcançar o alvo. A guerra terminou nas bastidores. Ele calculou cada passo, pesou cada movimento, observou cada detalhe. O inimigo não entrou na guerra despreparado. Ele acreditava ter vantagem. Circunstâncias pareciam favoráveis, o ambiente parecia propício. Havia coerência no plano, havia lógica na sequência, havia confiança no resultado. Mas havia um decreto que ele não previu. Construção da sentença, construção da sentença, construção da sentença, contamba e conjugação das sentenças. Ele reuniu argumentos, apontou falhas, organizou acusações. O ataque não foi emocional, foi técnico. Ele tentou usar o desgaste como ferramenta, tentou usar o tempo como aliado, tentou usar a pressão como catalisador. Se o cansaço falasse mais alto, a vitória seria dele. Mas o que ele não compreendia é que o tempo pertence ao eterno e desgaste não anula a promessa. Declaração não anula a promessa. Declaração anula a promessa. Declaração anula a promessa. Declaração anula a promessa. Declaração não é promessa. Nenhuma estratégia prevalece quando ignora a soberania. Atudez, movimento do tom, enquanto o plano era executado. O trono não estava em silêncio passivo, estava em análise ativa. Não houve reação precipitada, houve decisão estratégica. O céu não confrontou imediatamente, primeiro permitiu que o plano se revelasse, permitindo que o excesso expusesse a intenção. E quando o limite foi tocado, o decreto foi liberado, sem anúncio público, sem alarde, sem espetáculo. Movimento invisível, movimento invisível. A lógica começou a falhar, as conexões começaram a se desfazer, os cálculos começaram a produzir erros. O que parecia avanço tornou-se colisão, o que parecia certeza tornou-se dúvida, o que parecia firme tornou-se instável. O inimigo tentou ajustar, tentou recalcular, tentou reorganizar a ofensiva, mas cada ajuste criava nova incoerência. Declaração, anula começa, paizão. Anula começa, coração. Anula começa, declaração e uma estratégia. Quando Deus confunde o inimigo, a estratégia perde fundamento, o plano se fragmenta, a direção deixa de existir.
Ato 3, a exposição da fragilidade. A estrutura do ataque, quando sua revela rachaduras. As alianças perderam força, a narrativa ganhou consistência. O que era técnica virou improviso, o que era controle virou desorientação. Ele não estava sendo confrontado, estava sendo desmantelado. Porque Deus não apenas bloqueia, Ele desmonta. Não apenas interrompe, derreas califa no simbari. Relação Ilana Wetter sabem assistir sapietiada me disive. Nella fraqueza, autorimado suterinola quando silenciosamente. Fui inimigo e acreditava que tô em nave canto, mas não perceber tu tanco sempre pertencê-la dez. É do pado, o colapso é do pado. A tudo isso virou exigência da figurança, virou instabilidade, a ofensiva virou recuo, a boa que parecia da vontade se bebeu minha suspentagem. Ele tentou manter postura, mas já havia perdido coerência. Porque o quando quer se interfere é tangimonto, o ataque teste sustentação interna. A foi derreta por confronto, foi derreta por desorientação. Declaração, declaração, informação na tua visão. Declaração, o plano se deixava apenas se defender. Deus ele apenas me defender. Ele confundiu quem acusava. Não apenas desviou o ataque, ele quer resistir do adversário. O decreto que ele não previu foi o que encerrou a guerra. Ele traçou caminhos na sombra, organizou estratégias em silêncio, calculou movimentos, previu reações. O inimigo acreditou que estava um passo à frente, mas esqueceu que nunca esteve acima do trono. Na nuvem, a confiança da direção. Houve direção aparentemente certeira. Ele estudou fraquezas, observou padrões, tentou encontrar brechas. A guerra parecia técnica, calculada, fria. Atacou por impulso, atacou com método, mas método humano não supera a soberania divina. Declaração, o que era ação não mirou dúvida, o que era estratégia virou instabilidade, o que era confiança virou desorientação. Porque Deus não apenas bloqueia, Ele reverte. O inimigo continuava caminhando sem perceber que já não estava mais no controle do trajeto. O plano que nasceu na escuridão não resistia à luz do decreto. O caminho traçado contra mim se desfaz diante do eterno. Ato 3 é confusão, Ato 3 é confusão, Ato 3 é confusão, Ato 3 é confusão. As conexões se
impedir. O inimigo percebeu tarde demais que sua própria estratégia estava se tornando armadilha. Porque quando Deus decide confundir, Ele não apenas interrompe, Ele desorganiza. A rota desaparece, a visão se curva, a certeza evapora. Lá desaparece. Revelação, revelação filã. Era evinúcio da intervenção divina. Não é caos, é justiça estratégica. Não é desordem aleatória, é reversão calculada. A confusão do inimigo é evidência da intervenção divina. Não é caos, é justiça estratégica. Não é desordem aleatória, é reversão calculada. Adjugato, a queda da estrutura, a reversão definitiva. A base do plano começou a rachar. Novos argumentos perderam firmeza e o narrativa perdeu a tentação. O que era ameaça virou incerteza. O que era avesso virou recuo. Sarkido, cargo, ardador, reagir. Mas quando desacora semare, uma existe a vencível. Reparação final. Reparação final. Reparação final. Reparação final. Se fecham sobre criados e o que vê trojacado contra mim se voltou contra ele. Não houve confronto tão dado, houve reversão defensiva. Eston fugiu o inimigo, se profisar o ser. Ele testou uma estratégia e armadilha, machucou com pressão. O plano que nasceu contra mim preveu direções, porque quando desintervir, a confusão ainda evitar. Desarremento profético. Voltar no Gutamin. Ele entrou seguro, convicto de que tinha mapeado cada detalhe, convencido de que tinha previsto cada reação. O inimigo estudou o terreno, observou padrões, avaliou movimentos. Tudo parecia sob controle, mas controle nunca pertenceu a ele. Atua a ilusão da vantagem, atua a ilusão da vantagem, atua a ilusão da vantagem, atua a ilusão da vantagem. Ele acreditava que tinha vantagem, as circunstâncias favoreciam, os recursos pareciam suficientes, a pressão parecia eficaz. Nada era aleatório, tudo era estratégico. Ele construiu uma narrativa, alimentou uma expectativa, sustentou uma aparência de domínio, mas aparência não é autoridade. E estratégia humana não ultrapassa a soberania divina. Quem observa apenas o visível nunca entende o que o céu já decidiu. Tu és ao ponto de venção, tu és ao ponto de venção. Sem anúncio, sem confronto direto, sem manifestação pública, algo começou
imediato, mas já estava acontecendo. Movimento invisível, movimento invisível, movimento invisível, movimento invisível. Deus não confrontou, Deus alterou, mudou conexões, reorganizou circunstâncias, deslocou fundamentos. O inimigo continuava avançando, mas já não entendia o cenário. Tentava recalcular, mas cada ajuste criava novo conflito. Tentava reorganizar, mas cada decisão produzia mais confusão. Quando Deus confunde o inimigo, ele perde a referência. O plano se dissolve, a direção desaparece. CAC 3, a desorientação completa. O rebotezão já deve agitar. Um adversário começou a hesitar. O que antes era certeza virou dúvida. O que antes era firmeza virou instabilidade. As alianças se desencontraram, as estratégias se chocaram, as intenções se contradisseram. Ele não estava sendo atacado, estava sendo desorientado. E desorientação é derrota silenciosa. Porque quem não sabe para onde vai não chega a lugar algum. É relação, 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 é relação. E trocosão de vila não é descontrole, é um convenço, estoca agitar. Não há o cais, é justiça me visita. Deus não precisou educar, não precisou estar, não precisou destruir publicamente. Ele apenas fraturou a coerência do ninho. Quando a coerência desaparece, a escritura desmorona. Ele tinha um mapa traçado com precisão, linhas definidas, caminhos aparentemente inevitáveis. O inimigo estudou o terreno, observou meus passos, analisou meus ciclos. Ele acreditava que entendia o percurso, mas ele ignorou um detalhe: o mapa nunca foi dele. Circunstâncias, ajustou pressões sutis. Não houve ataque explosivo, houve construção estratégica. Pequenas interrupções, pequenos atrasos, pequenas frustrações acumuladas. O plano era gerar desgaste suficiente para que eu mesmo alterasse o caminho. Se eu mudasse a rota por medo, ele venceria sem confronto. Mas propósito não se negocia por pressão. Declaração, 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 declaração. quem carrega a promessa não anda por instinto, anda por direção. Ato 2, a mudança invisível. Ato 2, a mudança invisível. Enquanto o inimigo seguia seu mapa, o céu alterava as coordenadas. Sem anúncio, sem confronto direto, sem espetáculo, a lógica começou a falhar. O que era previsível tornou-se instável. O que era cálculo virou incerteza. O que era avanço
cenário, mudou conexões, deslocou decisões, reorganizou consequências. O mapa começou a perder precisão, as linhas deixaram de se encaixar, a sequência deixou de fazer sentido. O inimigo tentou recalcular, mas cada ajuste criava nova falha, e clara questão criava nova falha. Quando Deus confunde o inimigo, o mapa deixa de funcionar, a rota se embaralha, a estratégia perde direção, a nudez, a desorientação, a confiança virou hesitação, a firmeza virou dúvida, o controle virou instabilidade. O adversário começou a perceber que algo havia mudado, mas já era tarde. Ele estava tentando aplicar lógica em um cenário governado pelo eterno, e lógica humana não sustenta confronto espiritual. As decisões começaram a colidir, as alianças começaram a se desfazer, os movimentos começaram a se contradizer. O mapa que parecia perfeito se tornou inútil. Revolução! Que relação? Que relação? Que relação? Que relação? Confusão divina, não há uma pousa, é justiça estratégica. Não há descontrole, incordiação se me escanja. Hoje eu preciso um descuido publicamente. Ele apenas opera o eixo, impede o eixo muda. Tudo que me pende dele tá equilíbrio. A confiança virou excitação, a firmeza virou dúvida, o controle virou instabilidade. O adversário começou a perceber que algo havia mudado, mas já era tarde. Ele estava tentando aplicar lógica em um cenário governado pelo eterno, e lógica humana não sustenta confronto espiritual. As decisões começaram a colidir, as alianças começaram a se desfazer, os movimentos começaram a se contradizer. O mapa que parecia perfeito se tornou curioso. Revolução! Revelação! Revelação! Confuso de pila, não há bagunça, justiça estratégica. Não apenas me propôs-eu, ele tornou inútil a estratégia. Não apenas viciou o ataque, ele reconfigurou o percurso. O que farrageado contra mil, perdeu utilidade antes de me alcançar. Ao que era um demilão com explosão, terminou com desorientação. Ele acreditava que entendia meus passos, achava que tinha decifrado meus ciclos, observou meus movimentos como quem estuda um padrão previsível. O inimigo não agiu por impulso, ele analisou, projetou, antecipou. Mas há uma diferença entre observar alguém e compreender o que Deus decidiu sobre ela. A turma é a construção da certeza. Ele construiu convicção, alinhou circunstâncias, ajustou detalhes discretos. Não precisava de barulho, precisava de precisão. Pequenos atrasos, pequenos conflitos, pequenas instabilidades. A intenção era gerar dúvida suficiente para que eu alterasse minha posição. Se eu recuasse, ele consolidaria a vitória. Mas convicção não nasce
do ambiente nasce do propósito. Declaração, declaração. Quem carrega a direção divina não se move por pressão externa. É a piteza, alteração invisível. A por dois é alteração invisível. Enquanto o inimigo avançava confiante, algo começou a mudar no invisível. Sem aviso, sem confronto direto, sem exposição pública, a lógica começou a falhar. As conexões começaram a se desencontrar, as decisões começaram a produzir resultados inesperados. As alianças começaram a se enfraquecer. Ele ainda caminhava, mas já não compreendia o cenário. Porque Deus não apenas protege, Ele altera o entendimento. Movimento invisível, movimento invisível. A clareza virou confusão, a estratégia virou dúvida, a precisão virou hesitação. O que antes era cálculo se tornou instabilidade. O que antes era controle se tornou incerteza. O inimigo tentou reorganizar, tentou recalcular, tentou reinterpretar o ambiente. Mas cada tentativa propicia vagis alinhamento. Quando Deus confunde o inimigo, ele perde a capacidade de entender. A estratégia se embaralha, o caminho deixa de fazer sentido. A clareza virou confusão, a estratégia virou dúvida, a precisão virou hesitação. O que antes era cálculo se tornou instabilidade. O que antes era controle se tornou incerteza. O inimigo tentou reorganizar, tentou recalcular, tentou reinterpretar o ambiente. Mas cada tentativa produzia mais desalinhamento. Quando Deus confunde o inimigo, ele perde a capacidade de entender. A estratégia se embaralha, o caminho deixa de fazer sentido. Método 3, a gestoria ou terceira inteira. A mente do adversário começou a falhar. O plano já não era tão claro. O objetivo perdeu nitidez. Ele começou a questionar decisões, começou a duvidar da própria análise, começou a hesitar onde antes havia certeza. Não houve confronto direto, houve deslocamento interno. Porque quem perde entendimento perde domínio. A guerra não precisava de explosão, precisava de desorientação. E foi isso que aconteceu. Recolheção divina é ruído, é improvisão estratégica. Não é grandeza, é autoridade atuando no invisível. Este não precisou gritar, não precisou espar, não precisou comprar um dardo picamante. Ele apenas embaralhou a mente da ataque. E sem clareza e não ofensivo a termo alace esse voz. É adequado o colapso da confiança. A firmeza virou insegurança, o avulso virou cartana, a ousadia virou retração. O inimigo tentou romper a postura, mas risadas dizem o que a realidade se tornou insistente, tentou minar um ameaçador. Teve-se de sofrer. O que é tudo que sei da vida, o que é direto, a escritura minata do tais de julgamento pela aclaração, vigaração.
Non sono attento se mi t'offendo, ma confundido tentando me atingir. Não apenas esvilaçada, ela quer uma penseto sambarqueiro, o que fã outros horas. Ele começou organizando o cenário, movendo peças invisíveis, ajustando detalhes discretos, criando condições aparentemente inevitáveis. Nada parecia impulsivo, tudo parecia pensado. O inimigo não atacou com barulho, atacou com planejamento. Mas planejamento não é soberania. Ato 1, a construção do seio. Houve pressão acumulada, houve interferências sutis, houve coincidências suspeitas. O ambiente começou a se tornar pesado, a atmosfera parecia inclinada contra mim. O plano era simples, criar desgaste suficiente para que eu alterasse minha convicção. Se a dúvida entrasse, o resto viria naturalmente. Mas fé não depende de circunstância, ela depende de alinhamento. Declaração 1, declaração 1. Quem caminha sob propósito não muda de direção por pressão. Ato 2, a alteração invisível. Enquanto o inimigo avançava confiante, algo começou a mudar no invisível. Não houve anúncio, não houve confronto direto, houve reorganização. As conexões começaram a falhar, os resultados começaram a divergir do esperado. As decisões começaram a gerar efeitos imprevisíveis. O que antes parecia sequência lógica começou a se fragmentar. Ele ainda seguia o plano, mas o plano já não respondia da mesma forma. Movimento indiscípulo, eixo próprio e imediatamente ele alterou o entendimento, mudou o eixo, deslocou o centro, reconfigurou as consequências. O inimigo tentou recalcular, mas cada cálculo produzia erro. Tentou reorganizar alianças, mas cada tentativa criava instabilidade. Tentou sustentar a ofensiva, mas a própria estratégia começou a se consumir. Ele ainda seguiu o plano, mas o plano já não respondia da mesma forma. Movimento invisível, ressombro que imediatamente ele alterou o entendimento, mudou o eixo, deslocou o centro, reconfigurou as consequências. O inimigo tentou recalcular, mas cada cálculo produzia erro. Tentou reorganizar alianças, mas cada tentativa criava instabilidade. Tentou sustentar a ofensiva, mas a própria estratégia começou a se consumir. Quando Deus confunde o inimigo, a lógica se ronda, as direções desaparecem, a estratégia se desintegra. Ato 3, a 13, ação. Ato 3, a desorientação, a segurança virou hesitação, a clareza virou dúvida, a confiança virou inquietação. Ele começou a perceber que algo não se encaixava mais, mas já era tarde. A base estava comprometida, a estrutura estava enfraquecida, o sistema estava desalinhado. Ele não enfrentava resistência externa, enfrentava
confusão interna. E quem luta sem clareza não sustenta a posição. Só divina, mexe com cruz. Em parições se veste tão. Não é causa litis, tetra desfido. Vejo que se sorevo e ta voz. Com provisão, como vago mentalmente. Eu não tento já tirar por herança no fama. E se for isso, e o ataque permanece emitaz. Vai tu quarto, vai colapso. Toca o quarto pedaço. Criatura da ofensiva começou ruim. As decisões perder firmeza. Arte desonce que nós gratamente. O inimigo quem for reagir, tentou repoder, tentou recomeçar. Mas já não sabia por onde começar. Por dentro em tarde o entendimento. Desde a guerra antes do confronto. Já está confundido. Aqui tem autoridade. Se armou plano escondido. Se perdeu. Se traçou caminho escuro. Se confundiu. Se levantou contra mim. Sem razão. Hoje encontra fogo e confusão. Persiga afronta contra o ungido. Nós desprenda a posição. Quando Deus entrar na guerra traz desorientação. E a de repartido Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. A diretiva Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. A diretiva Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Hoje vem confundir o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Se houve trama preparada, se perdeu. Se houve seta direcionada, retroceder. Se houve palavra contrária, caiu no chão. Porque tanto o gol, a direção não prospera, não avança, o mal se perde. Quando Deus se levanta, traz interação. Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. O Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Deus já confundiu o inimigo. Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Perde a direção, perde o chão, perde a visão. Agora cai na própria armadilha, cai na própria cilada, cai na própria estratégia. Agora perde reação, perde o chão, perde a visão. Agora cai na própria armadilha, cai na própria cilada, cai na própria estratégia. Agora se confundiu, se confundiu, se confundiu, se confundiu. Agora se confundiu, se confundiu, se confundiu. Agora
vejo o mal se descontrando, eu vejo o coma se descontrando, eu vejo a croma se ganhando e Deus se levantando. O que era ameaça direi confusão, o que era ataque te deu direção, o que era guerra direi livramento, porque Deus mudou, mas sem tu passivo em nós terra forte. O fogo pensa, o mal se prende, já responde, e o inimigo não entende, o fogo aquece, a guerra viu o plano cai, e aí beija a salada. O fogo pensa, o mal se prende, já responde, e o inimigo não entende, o fogo aquece, a guerra viu o plano cai, e aí beija a salada. Deus já confundiu, Inimigo, Deus já bagunçou. o mal, quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Deus já confundiu, inimigo, Deus já bagunçou. o mal, quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Deus já confundiu o inimigo, Deus já bagunçou o mal. Quem tentou me parar se perdeu no próprio plano fatal. Ele começou seguro, convencido de que cada passo estava calculado, convencido de que cada movimento me cercava. O inimigo não entrou em pânico, entrou com precisão, organizou o cenário, ajustou circunstâncias, construiu uma narrativa de derrota. E por um momento, tudo parecia alinhado a favor dele, mas havia algo que ele não considerou. Deus não apenas protege, Deus interfere. A plano para estreitagem, as conexões pareciam firmes, os argumentos pareciam fortes. Ele tentou me empurrar para duvidar, tentou enfraquecer minha convicção, tentou me fazer reagir impulsivamente, porque reação precipitada é terreno fértil para erro. Mas eu permaneci, e permanência altera o ritmo da guerra. E coração me declaração em Deus, e coração me declaração em Deus. Quem espera em Deus desorganiza o tempo do inimigo. Ato 2, a inversão silenciosa, sem anúncio, sem espetáculo, sem confronto direto. Algo começou a mudar. Pequenos desalinhamentos surgiram, decisões começaram a falhar, conexões começaram a se desfazer. O que antes parecia estruturado começou a revelar fragilidade, porque Deus não precisa atacar de frente, Ele altera a lógica interna do sistema. O inimigo continuava tentando avançar, mas já não sabia exatamente para onde. Quando Deus confunde o inimigo, ele perde o próprio caminho. A estratégia se volta contra ele e o plano deixa de fazer sentido. Quando Deus confunde o inimigo, ele perde o próprio caminho. A estratégia se volta contra ele e o plano deixa de fazer sentido. Ato 3, a desorientação. O adversário começou a recalcular, tentou reorganizar alianças, tentou reavaliar movimentos, mas quanto mais tentava ajustar, mais se perdia, porque a confusão divina não é caos, é juízo,
Não é acidente, é resposta. A rota se embaralhou, a visão perdeu nitidez, a certeza se dissolveu, ele já não distinguia avanço de recuo. Ataque de erro, ataque de erro, ataque de erro, revelação. Revelação, 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 revelação com Angel 20. Revelação, fidez. Ai, gozação. O inimigo só parece forte enquanto acredita que entende o cenário. Quando Deus altera a percepção, a força vira vulnerabilidade. Ato quarta queda, ato quarta queda, ato quarta queda, ato quarta queda, ato pato, a desorientação. En place começou CP. As palavras perderam peso, a aliança perdeu por isso. O que era conlojamento virou um improviso. O que era segurança virou estaldimidade. Ele tentou a que postura, tentou suspender a aparência, mas já estava coedido. Porque quem fita propõe-se por sim ao poisação, arcado e frentenda poncetença. Declaração, piração, piração, declaração, piração, piração, declaração, piração, piração, declaração. Deus Gamatenas me perfumeu, pode desmatarizar o ataque. Gamateiras combinam a morte, duremos refúgio, meio de o quando queira ser ação, que se perdeu no dia o lançalhoado. A guerra no território, pousou do terrireco, desorientação. Ele começou com convicção, cada passo parecia calculado, cada movimento parecia milimetricamente pensado. O inimigo não avançou por impulso, avançou por estratégia. Observou padrões, mapeou fragilidades, tentou antecipar reações. Ele acreditava que controlava o cenário, mas existe uma diferença entre enxergar o campo e governar o destino. Agora, a discussão do até que nada aconteceu de repente. Foi um acúmulo, pequenas pressões, pequenas interferências, pequenas alterações na atmosfera. O objetivo nunca foi apenas confrontar, foi desestabilizar. Se a mente vacila, a estrutura inteira sente. O plano era simples, gerar desgaste suficiente para provocar erro. Mas propósito não se desfaz por cansaço momentâneo. Declaração e calação, declaração. O que nasce de Deus não depende de estabilidade do ambiente. Dois supra invisível. Enquanto a estratégia se desenvolvia, um ponto invisível estava sendo alcançado. Existe um limite que não pode ser ultrapassado. O inimigo pode avançar até certo ponto, mas não governa além do permitido. E quando esse limite é tocado, algo muda. Não há anúncio, não há alarde, a alteração estrutural. Movimento invisível, as conexões começaram a falhar, as alianças começaram a vacilar, decisões começaram a se contradizer. O que antes parecia coerente começou a revelar inconsistências. A lógica que sustentava o ataque perdeu estabilidade, porque Deus não apenas impede, Ele rentabiliza o
estruturar. Movimento invisível, as conexões começaram a falhar, as alianças começaram a vacilar, as decisões começaram a se contradizer. O que antes parecia coerente começou a revelar inconsistências. A lógica que sustentava o ataque perdeu estabilidade, porque Deus não apenas impede, Ele reorganiza o cenário. Quando Deus confunde o inimigo, a lógica se desfaz. O que parecia sólido perde forma e a estratégia não se sustenta mais. Vetuqueis, praticabilidade, desalientação, puerecila e conecida. A lógica que sustentava o ataque perdeu estabilidade, porque Deus não apenas impede, Ele reorganiza o cenário. Quando Deus confunde o inimigo, a lógica se desfaz. O que parecia sólido perde forma e a estratégia não se sustenta mais. Ato 3, a desorienta assim, intropressiva e quando excessiva, copressiva. O adversário tentou recalcular, tentou reorganizar movimentos, tentou recuperar o controle, mas cada ajuste gerava novo erro, cada decisão criava novo conflito. A missão ficou turva, a direção ficou incerta, a confiança começou a rachar. Ele não estava sendo atacado, estava sendo desorientado, e desorientação é mais profunda que confronto. Sonegação. Revelação fina não é tão Zé de Xissar estetor gigante. Não vai ter de controle, a controle sucanião vacuando. Mas não precisou de cá, não precisou esmar, não precisou tua vontade lá caminho. Ela que nas amperou o eixo. E quando o eixo mura, quando o quinto dele desmorona, ato quadro queda interna, ato quadro queda interna, ato quadro queda interna, ato quadro queda interna. Eles vieram organizados, alinhados, convictos. Não era apenas um ataque isolado, era uma ofensiva estruturada. Havia comunicação, havia estratégia, havia confiança. O inimigo acreditava que a vantagem era coletiva, que o volume era suficiente, que a força numérica decidiria o resultado. Mas número não define vitória, autoridade define. Ato 1, a força da aparência dupla. O cenário parecia desfavorável, as vozes contrárias eram muitas, a pressão era constante. Eles avançavam coordenados, moviam-se em conjunto, falavam a mesma linguagem, a intenção era clara, criar intimidação suficiente para que eu recuasse antes do confronto. Se o medo entrasse, a guerra estaria vencida. Mas coragem não nasce da ausência de ameaça, nasce da certeza de cobertura. Declaração: quem caminha sob direção divina, que eu vou de ânsia de procura. Ato 2, a intervenção silenciosa. Enquanto teu exército avançava, o céu não se moveu em alarde. Não houve anúncio, não houve espetáculo, houve alteração. Algo começou a mudar na comunicação deles. Pequenos ruídos surgiram, pequenos desalinhamentos apareceram. A coordenação perdeu a precisão, a clareza perdeu firmeza, a unidade começou a rachar. Eles ainda caminhavam, mas já não estavam sincronizados.
armamento invisível. Deus o atacou o exército. Ele alterou o entendimento coletivo, mudou a percepção, deslocou a confiança, interferiu na lógica interna. O que antes era alinhamento virou conflito. O que antes era certeza virou questionamento. O que antes era força conjunta virou divisão. Declaração centrare. Quando Deus confunde o inimigo, a unidade se desfaz, a comunicação falha, o exército se desentende, a compreensão, o colapso da coordenação. O que antes era alinhamento virou conflito. O que antes era certeza virou questionamento. O que antes era força conjunta virou divisão. Declaração central. Quando Deus confunde o inimigo, a unidade se desfaz, a comunicação falha, o exército se desentende, ato trecho, o laço da coordenação. As decisões começaram a colidir, as ordens começaram a se contradizer, os ordenandos começaram a se chocar. O exército não precisava de confronto externo, ele começou a lutar internamente. A estratégia que parecia perfeita se tornou um labirinto. Cada tentativa de reorganização criava novo desalinhamento. Porque quando Deus intervém na mente coletiva, a força numérica perde sentido. Redondo sem fila não é bagunça, arinites falta no cinto. Não é o seguinte, a justiça aprecada. Moço pra Suzolidou, bem-estar enorme, já tirou a posição na PAC e se polariza, e o exército não permanece o que tá. A do PUEC, a queda final. A do Cabo, a queda final. O que é a praça coletiva virou desabamização generalizada. O que era a bagunça mirou dispersão. O que era coordenação virou desemponte. Eles tentaram recuperar a estrutura, tentaram restaurar a unidade, tentaram reerguer o trão, mas já estavam perdidos bem que da própria estratégia. A troca terminou sem que eu precisasse confrontar diretamente. Terminou com que Deus confundiu.